Hoje nós vamos explorar os lugares mais históricos e fotogênicos de toda a Riga. Então vem com a gente que esse vídeo vai ser muito bonito e eu te prometo que o último lugar que nós vamos visitar vai ser surpreendente. E olha só o que eu acabei de encontrar na minha frente, uma casa de chá. Ai, não é uma graça? É meio no estilo japonês também, né? Deu até vontade de tomar um chazinho agora com esse friozinho aqui no lago, ó. Olha que coisa mais linda! Essa cidade é encantadora. E para ser sincero aqui, a gente nunca pensou em vir em Riga na nossa vida. A Mê sempre quis vir em Tallinn, que é na Estônia, né? Onde tem por causa das feirinhas de natais. E aqui foi a porta de acesso, porque é difícil ter voo direto para Tallinn. E como aqui ficou porta de entrada, a gente falou assim, a gente buca um dia aqui, vai para Tallinn e depois buca mais uns 2 dias aqui. E foi o que a gente fez, e a cidade surpreendeu, que é um charme de cidade, cara. A cidade é muito bonita, tem bastante coisa para fazer. E a cidade ainda está em desenvolvimento, mas é uma cidade já bem moderna, assim, tem o transporte público aqui funciona perfeitamente. Sim, e também não é uma cidade tão barata quanto eu pensei também. É verdade, é verdade. A cidade ficou um pouco cara porque eu acho que está se desenvolvendo. Sim. E está trazendo os turistas também. E com isso eles aproveitam, entendeu? A cidade ainda está meio que assim, mística ainda para os turistas, porque não é uma coisa que assim é super famoso. Sim, até porque no hotel que a gente está hospedado nem tem muito turista, você só vê mais corporativo, empresa, reuniões. Eu não vi ninguém, eu não vi uma criança no hotel, eu não vi um turista, realmente é mais o pessoal de corporativo. E a nossa primeira parada de hoje é aqui, ó. Esse é um dos pontos mais famosos e mais fotografados de toda a Riga. Eu vou estar explicando aqui. Aqui é um conjunto de casas e é o conjunto mais antigo de toda a cidade. Então a gente consegue ir aqui desde o século XV na branquinha, século XVII e o século XVIII na verde ali, certo? E cada uma tem um estilo diferente. A branca começa com o estilo gótico, a amarelinha começa com o estilo renascentista e a verdinha ali é no estilo barroco. E cada uma tem o seu estilo diferente e dá um contraste assim muito bonito. E outra coisa, dizem que esse conjunto de casas aqui foi construído pela mesma família, assim, de gerações diferentes, né, claro. Mas se é verdade ou não, eu não sei. Isso é o mito que existe aqui na cidade. E só para vocês terem uma ideia de quão antiga é essa casa, principalmente essa branca aqui, que ela já estava de pé desde 1490. Isso quer dizer que Pedro Álvares Cabral não tinha nem chegado no Brasil ainda nessa época, gente. De tão antiga que é essa casa, você imagina? É muito antigo. E a nossa segunda parada é aqui, ó. Nesse local aqui chama-se Swedish Gate, que é o portão sueco. Ele tem uma história assim relativamente assim comum, porque essa aqui é um portão da época da medieval, certo? Aqui da cidade de Riga. E é o último portão que existe aqui daquela época, que sobrou foi esse aqui. Mas o que tem de interessante nessa parte aqui da cidade é a história por trás desse portão, que tem muitas lendas e muitas histórias também. Ali naquela janelinha ali, ó, diziam que há muito tempo atrás tinha um capataz que morava ali em cima, naquele apartamentozinho ali. E o que ele fazia? Quando ia ter execução, ele botava ou uma luva preta ou ele botava uma rosa vermelha ali na janela. Então o povo naquela época já sabia que tinha atração, né? No dia seguinte. No dia seguinte, ou seja, tipo, tem uma história bizarra, né? Porque o capataz morava ali em cima. A segunda história curiosa sobre esse portão esse portão não foi planejado. Na época que os soldados suecos moravam aqui, porque a Riga ela foi domínio do Império Sueco durante um tempo. E isso aqui foi implodido, era uma casa e eles derrubaram a casa, fizeram um portão assim no meio da casa para poder ficar próximo dos bares. Então não é tipo assim uma coisa planejada como defesa, nada disso. Isso foi por acaso e foi o único que sobreviveu. E a terceira história curiosa sobre essa parte aqui da cidade é que muito tempo atrás, na época ainda do Império Sueco, que estava aqui na cidade, uma cidadã aqui da Letônia, ela se apaixonou por um soldado sueco. Isso naquela época era proibido, não podia acontecer de jeito nenhum.
O que aconteceu? Ela foi descoberta e, como forma de punimento, eles emparedaram a moça na parede aqui desse portão. E, pasme com isso, diz a lenda que se você passar nesse portão aqui durante o período de meia-noite, você vai escutar uma voz falando assim: eu ainda amo ele. Eu não teria coragem de passar aqui, não recomendo ninguém passar para saber se é verdade ou não, mas está aí um fato curioso sobre esse portão. E é um lugar assim, é simples, mas faz parte da história aqui curiosa da cidade. E tirando toda essa parte de suspense e histórias mal assombradas, hoje em dia se tornou um bar boêmio. Um bar não, um bairro, né? Acredito eu. Olha só, toda essa parte amarela aqui tem vários restaurantes, café, muita coisa legal. Então vale super a pena passar nessa região também. E a nossa próxima parada é aqui, ó, na The Powder Tower, que é a Torre da Pólvora, traduzindo assim para o português. Hoje em dia é utilizado como museu, isso aqui é um museu da guerra, mas eu vou estar contando as histórias por trás dessa torre aqui, ó. Tem bastante coisa aqui legal. Tá vendo ali em cima ali, ó? É cheio de como se fosse bolas de canhões que estão agarradas ali na torre. Aquilo ali não é que a torre foi bombardeada e as bolas ficaram agarradas ali. Aquilo ali, quando a torre foi reconstruída há muito tempo atrás, os pedreiros eles colocaram aquelas bolas ali em forma de comemorar a resistência dessa torre aqui, porque ela resistiu bastante coisa, principalmente contra a Rússia. No século de 16 assim, século 17, teve bastante ataque russo aqui e a torre resistiu bastante ali. Então os pedreiros, quando reformaram, eles colocaram aquilo ali para simbolizar a resistência da torre aqui nessa cidade. E a segunda história sobre essa torre aqui, para mim, ela é a mais engraçada de todas. No século 19, um grupo de estudantes ofereceu para a prefeitura para alugar essa torre aqui, porque a torre estava abandonada, não estava sendo utilizada. E o que eles fizeram? Eles ofereceram um rublo, que era a moeda da época, para a prefeitura para alugar a torre, sendo que a torre estava infestada de pombo, correto? A prefeitura alugou, inocentemente falou assim: eles vão ter prejuízo, né? Vamos alugar, que é valor simbólico. Só que com a infestação de pombo, estava cheio de cocô de pombo lá dentro dessa torre. E o que os estudantes fizeram? Eles agiram inteligentemente, venderam todo o cocô de pombo como esterco para as fazendas. E eles lucraram 600 rublos. Cara, isso era muito dinheiro naquela época. Eles fizeram 600 anos de aluguel com menos de um mês de aluguel ali. Ou seja, foi um negoção mesmo da China. Mas foi um negócio muito bom, porque eles lucraram muito dinheiro com esse cocô de pombo. E é um negócio que a prefeitura nunca imaginou ter feito. E o terceiro e último fato curioso sobre essa torre ela é a última da espécie dela, porque na cidade de Riga costumavam ter entre 25 a 28 torres igual essa daqui. E essa daqui foi a única que sobreviveu a todo o tempo, todos os ataques, tudo isso. E, pasmem, a espessura da parede dessa torre são de 3 metros de tijolo e concreto e tudo ali para deixar ela bem fortificada, sabe? Então, dá para entender por que ela está aí de pé e como que ela resistiu a tanto ataque e tanta coisa assim durante esse período aí que está até hoje, né? E como está muito frio, eu falei anteriormente que essa torre é utilizada como museu da guerra, a gente vai se esquentar um pouquinho e vai aproveitar e vai conhecer um pouco da história sobre esse museu aqui. A gente acabou de sair de lá de dentro do Museu da Guerra. É um negócio que vale a pena, principalmente no dia frio assim. Você ajuda em tudo. Você tem conhecimento, tem história, você se esquenta um pouco. Vai no banheiro. Vai no banheiro, tem banheiro lá. Mas tem bastante coisa para ver. Eu achei super interessante. Muita coisa mesmo. Em relação a conhecimento, tem bastante coisa fala sobre todas as eras, né? Do exército da Letônia. Fala sobre o período que eles estiveram na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Enfim, vale a pena. E o melhor de tudo, é gratuito, sabe? Então você não paga. E aqui atrás de mim está um monumento chamado Freedom Monument, que é o Monumento da Liberdade.
Esse monumento ele foi construído para poder honrar os soldados que morreram durante a Guerra da Independência da Letônia, que foi de 1918 até 1920. E em certo horário, certo ponto do dia, tem a troca da guarda. Eu vou colocar na descrição aqui, eu não sei, mas tem gente que gosta de vir para poder filmar, tirar foto, enfim. É um monumento muito importante aqui, que os letões eles têm o maior orgulho desse monumento aqui. E pasmem, esse monumento ele não foi construído pelo governo. Esse monumento foi construído por doações da população. A população se juntou, fez as doações e foi construído por dinheiro privado. Que eu acho isso muito legal. Assim, na minha opinião, nossa, isso aqui é um tapa na cara do governo. Porque foi eles que pagaram. Então, para eles, isso é muito pessoal. Então, eles têm maior respeito, maior carinho por esse monumento aqui atrás. E ficam 2 guardinhas aqui atrás do Kennedy, ó. Sim, eles ficam ali, ó, vigiando o monumento constantemente. E lá em cima, mostra lá em cima lá, amor. Tem as 3 estrelas ali. Essa moça, essa estátua aqui que está segurando as 3 estrelas, eles colocaram um nome carinhoso de Milda. Ela se chama Milda. E as 3 estrelas simbolizam as 3 regiões aqui da Letônia que se fortificaram e cada uma, eu não vou pronunciar o nome das regiões aqui, mas eu vou colocar também na descrição, que eu não vou nem ousar pronunciar, porque eu sei que eu vou falar errado. Mas simboliza as 3 regiões aqui da Letônia. E agora nós estamos do outro lado da cidade. Tá vendo? A cidade antiga tá lá do outro lado, Riga. E a gente está desse lado, do outro lado da ponte. E a gente veio visitar esse prédio aqui, que é a Livraria Nacional de Riga. Então, vamos entrar lá dentro, vamos conferir, porque lá dentro tem um negócio que vai deixar vocês de boca aberta. Bom, a gente chegou aqui dentro da livraria e já vou dizer para vocês, para quem quiser visitar, você tem que deixar a sua jaqueta, bolsa, e tudo guardado aqui na frente? Sim, tem uma parte aqui que é guardada, tipo onde armazena aqui os casacos, suas bolsas, seus pertences, porque você não pode subir com isso na livraria. E logo assim, quando você coloca suas coisas ali, eles te dão uma plaquinha aqui. Então, quando você termina a sua visita, você vai lá, dá a plaquinha para a moça e ela te devolve os seus pertences. E se você tiver alguma coisa de valor dentro da sua bolsa e você quiser colocar num locker, né, que é um armarinho lá, você tem que deixar uma moedinha de €1. Se você não tiver moedinha de €1, você vai ter que deixar suas coisas junto com o seu casaco e os seus pertences. Que foi o nosso caso. A gente não tinha uma moeda de €1, eu deixei tudo com ela. Mas não tinha nada de valor, né? Na bolsa. Então, vamos lá visitar agora. E a gente acabou de sair do elevador e eu vou falar uma coisa para vocês. Que vista! Que vista bonita. Nós fomos na torre lá da Catedral de São Pedro, mas essa daqui eu acho que é mais impactante ainda, não é? Não, é porque dá até para ver ela de lá, onde nós estávamos em outro vídeo. Só que de lá você vê esse lado da cidade e daqui a gente agora consegue ver o lado antigo. Olha, tem uns pontinhos, eu vou mostrar aqui, ó. Olha que coisa bonita que é a vista daqui. Tá vendo? A vidraça aqui, o vidro, ele tem esses pontinhos aqui, então não dá para poder, quando aproxima a câmera, você não tem uma visão muito boa. Mas quando você se afasta, você consegue ver com muito mais nitidez. E é espetacular. O que eu ia falar que eu gostei mais da vista também é que hoje tá super com neblina e tá meio... Como fala? É com neblina, né? Então a torre de TV... Você consegue filmar, será? A torre de TV hoje não dá para ver ela inteira. Entendeu? A ponta dela já fica para cima das nuvens. Muito legal. É bonito demais aqui de cima. Dica para quem é inscrito aqui do canal... É mais uma opção de graça. Então você vem, você põe suas coisas lá, ela te dá um cartão de visitante, você acessa aqui o prédio inteiro, pode... O que você quiser, tipo assim, conhecer aqui dentro do prédio da livraria, você pode conhecer. E tem restaurante lá embaixo, dá até para almoçar aqui junto com os estudantes. E essa biblioteca é muito bonita mesmo. De longe, assim, eu não sou muito frequentador de biblioteca, mas de longe, de todas que eu já frequentei, essa daqui está no topo, está no top 1. E aqui atrás de mim está um projeto chamado Estante do Povo. O que foi feito aqui? O governo, ou o Ministério da Cultura, eles pediram para cada cidadão letão, cada morador que
daqui da cidade que doasse um livro seu da sua coleção pessoal para a biblioteca. E eles, todo mundo se uniu nesse projeto aí, e eles formaram uma corrente humana de milhares de cidadãos daqui da biblioteca até o começo da ponte, do outro lado da cidade, fazendo que cada um passasse livro por livro na mão de cada cidadão, trazendo os livros até aqui à biblioteca. E aqui tem uma coleção de mais de 5.000 livros que foram doados aqui pelos cidadãos da Letônia. É muito interessante, muito legal, como o povo é unido aqui, né? E eles gostam de cultura, eu percebi isso aqui. Além da biblioteca ter aquela vista lá em cima sensacional, bem bonita mesmo, isso daqui também está parecendo uma obra de arte, né? Eu achei incrível também, achei muito bonito legal. Demais, realmente assim, é muito bonito. Vale a visita também. E é isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de ter conhecido essa parte histórica da cidade de Riga aqui conosco. E se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Tem vídeo novo todo sábado às 11 horas da manhã e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal! Tchau!